Precisamos ter muito cuidado que a gente fala das pessoas, porque depende da pessoa, né? Fica aqui comigo que eu vou falar para você o que acontece com aquele que tem maus pensamentos, maquina o mal contra os outros e pensa mal dos outros. Antes, curta, comenta, compartilha, segue e se inscreve. Houve um fato que Miriam, irmã de Moisés, começou a duvidar de Moisés e Arão também. Eles começaram a duvidar e começaram a falar entre si e começaram a falar coisas que Deus não se agradou, não. E sabe o que aconteceu? Pegou lepra. Miriam pegou até lepra. Então, Deus não poupa ninguém, não, gente. Deus não poupa a família, Deus não poupou nem o próprio filho dele, que ele entregou aqui a morte de cruz para perdão dos nossos pecados. Então, ele não poupa família, ele não poupa ninguém, não. Aquele que tem maldade no coração, que pensa mal dos outros, que fala o que não deve falar, ele recebe o galardão dele, seja ruim ou seja bom. Então, tem gente que se reúne para falar mal dos outros, falar mal da família, ver defeito desse, ver defeito naquele, mas os seus defeitos não vê. Os seus defeitos não vê. É perfeito, não faz nada, não comete erro nenhum. Então toma cuidado. Você não sabe quem é a menina dos olhos do Senhor Jesus. Naquele tempo, a menina dos olhos de Deus foi Moisés. E Deus não se agradou dos dois irmãos dele, está falando mal dele, mesmo porque ele estava sendo usado por Deus para libertar o povo do Egito. Então, tem pessoas, né, que não agrega valor, não tem uma palavra de ânimo. Muito pelo contrário, tem uma palavra de desânimo. Que até aquilo que a pessoa está querendo fazer, ele tenta desanimar. Ele tenta colocar areia. Ele fala o que não deve. Ele tenta desmotivar. Ele tenta atrapalhar, né? Com as ideias dele, com o pensamento dele, que muitas das vezes o pensamento, na maioria das vezes, é diabólico. Não é nem de Deus, né? Porque quando é de Deus, as coisas aparecem. Mas quando não é de Deus, as coisas aparecem também. Por quê? Que apareceu, né? Deus corrigiu Arão e ainda permitiu a lepra na vida de Miriam, né? Para ela ver e ela tentar pensar bem antes de falar as coisas dos outros. Aqui, nós aqui nessa terra, muitas das vezes o Senhor usa a gente para falar alguma coisa, né? E quem é alguém para dizer que não é Deus? Porque se não for Deus, Deus vai cobrar da própria pessoa, né? Então não precisa ninguém ficar falando. Porque aquilo que serve para você, você guarda. Aquilo que não serve para você, você larga para lá. É simples assim. Entendeu? Tem gente que se martiriza, tem gente que para de ir na igreja por causa de uma profecia, para de ir na igreja porque uma pessoa não saudou, para de ir na igreja porque fulano falou, porque Bertano realizou, porque isso, porque aquilo. Gente, vim, se você parar de ir na igreja por causa dos outros, significa então que a salvação, você não se converteu a Deus. Porque está escrito, quem nos separará do amor de Cristo? Nem a tribulação, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do seu amor, né? Então, siga em frente, siga em frente. Como diz aquele ditado, fale bem, fale mal, fale de mim. E continua andando, entendeu? Continua andando, porque ninguém sabe o que passa dentro da sua alma, ninguém sabe o que passa na sua vida, e também ninguém vem pagar suas contas. Tá certo? Beijo no coração. Fiquem com Deus.